Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente! Beleza, Como cara? pode ser tão empolgada num oi, né, gente? Vocês precisavam ver o corpinho, assim. Ela bota, parece um cachorro que vai uivar, assim. Ela fala, e aí, galera? Eu adoro esse momento, cara. E aí, vocês estão bem? Beleza? Gente, hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente vai pegar um trecho do livro Minha Vida na Arte, do Stanislavski. Que é a biografia do Stanislavski. Que você deveria ler, se você pudesse. Tô falando deveria porque o livro tá esgotado, então é um livro bem difícil de achar, mesmo em sites de livro usado, assim, ele é super raro. Mas se você tiver acesso a esse livro, cara, vale muito a pena ler. Porque não é que você vai só saber o que aconteceu na vida do Stanislavski, ele tomou chá, onde ele nasceu, como era o pai, como era a mãe. Você vai entender como ele viveu a vida dele desde a infância. Sim, com que olhos ele olhava a vida, né? Sim. E ele compartilha isso de um jeito, gente, que é sobre isso que a gente veio falar aqui nesse episódio. A gente quer ler um trechinho para vocês entenderem o modo como ele consegue compartilhar suas vivências. O nível de clareza e de minúcia. Ele é muito cuidadoso, ele quer mesmo que você, leitor, entre em contato com aquela experiência como se você tivesse você mesmo vivido ela. Nossa, exatamente isso. E se você não sabe de quem a gente está falando, quem é Stanislavski, a gente tem 2 episódios nesse podcast que falam sobre o Stanislavski, né? A gente fala sobre a época que ele viveu e sobre ele, né? Então, vale você voltar lá e ouvir e voltar aqui depois. Boa dica. Então, eu vou ler para vocês, é uma leitura longa, tá? Então, senta aí, relaxa, foca na leitura, porque é uma história um pouquinho longa que é importante a gente acompanhar ela inteira, tá bom? Porque ela é cheia de sensações e etc. Certa vez, na tenra infância, fiz travessuras durante o chá da manhã e meu pai me repreendeu. Respondi-lhe com uma grosseria, sem raiva, sem meditar. Meu pai me ridicularizou. Sem achar o que lhe responder, fiquei desconcertado e com raiva de mim mesmo. Para esconder a perturbação e mostrar que não temia o meu pai, pronunciei uma ameaça absurda. Eu mesmo não sei como a deixei escapar. Mas eu não vou deixar você ir à tia Vera! Bobagem, disse meu pai. Como é que você pode não me deixar ir? Entendendo que estava dizendo bobagem e com mais raiva ainda de mim mesmo, fui tomado de um mau estado de espírito, embirrei e sem perceber repeti. Mas eu não vou deixar você ir à tia Vera. Meu pai deu de ombros e calou-se. Isso me pareceu uma ofensa. Não estão querendo falar comigo. Então, quanto pior, melhor. Mas eu não vou deixar você ir à tia Vera. Mas eu não vou deixar você ir à tia Vera. Repeti com insistência e quase atrevidamente a mesma frase em diferentes maneiras de entonações. Meu pai mandou que eu me calasse e justamente por isso eu pronunciei com nitidez. Mas eu não vou deixar você ir à tia Vera! Meu pai continuou lendo o jornal, mas a sua irritação interior não me passou desapercebida. Mas eu não vou deixar você ir à tia Vera. Mas eu não vou deixar você ir à tia Vera. Repiquei importuno, com uma teimosia estúpida, sem condição de resistir à força perversa que me conduzia. Sentindo-me impotente diante dela, comecei a ter-lhe medo. Mas eu não vou deixar você ir à tia Vera, tornei a dizer após uma pausa e contra minha vontade, sem depender de mim. Meu pai começou a ameaçar-me, enquanto eu repetia a mesma frase idiota cada vez mais alto e insistentemente, como que por inércia. Meu pai tamborilava com os dedos na mesa e eu repetia o seu gesto junto com a frase chata. Ele se levantou, eu também, e novamente o mesmo refrão. Meu pai começou quase a gritar, o que nunca lhe acontecia. E eu fiz o mesmo, com tremor na voz. Meu pai se conteve e começou a falar com voz suave. Lembro-me de que aquilo me tocou muito e tive vontade de entregar-me. Mas contra a vontade repeti com tom suave a mesma frase, o que lhe dava conotação de zombaria. Meu pai me avisou que me poria de castigo num canto. No seu mesmo tom, repeti a minha frase.
Vou deixá-lo sem almoço, pronunciou ele mais severo. Mas eu não vou deixar você e a tia Vera, repeti, já desesperado no tom do meu pai. Kostya, pense no que você está fazendo, exclamou meu pai, atirando o jornal sobre a mesa. O rancor explodiu dentro de mim, forçando-me a atirar o guardanapo e gritar em plenos pulmões. Mas eu não vou deixar você e a tia Vera! Pelo menos assim termina logo, eu pensei. Meu pai inflamou-se, seus lábios tremeram, mas ele logo se conteve e deixou rapidamente a sala, lançando uma frase terrível. Você não é meu filho. Tão logo fiquei só, vencedor, toda a insensatez me deixou de repente. Papai, desculpe, não faço mais isso, gritei-lhe atrás, banhando-me em lágrimas. Mas ele estava longe e não escutou meu arrependimento. Lembro-me como se fosse agora de todas as fases espirituais do meu arrobo infantil, daqueles idos, e ao recordá-las, torno a sentir uma dor apertando-me o coração. O que você sente depois que você ouve essa história? Ela te faz pensar nas tuas próprias histórias? Ela te convida a querer olhar com mais atenção para as tuas histórias? Você percebe que o relato do Stanislavski aqui abre um caminho para um olhar cuidadoso para cenas e interações do passado que alguém tem na própria vida? É uma história muito forte, né, Pri? Ele É. tá relatando, assim, ele muito pequeno, né, fazendo uma birra com o pai, mas ele, como ele descreve as sensações, né, de um jeito muito preciso, você entra muito em contato com tudo que estava acontecendo dentro deles, né, durante essa narrativa. Ele vai te narrando o percurso, né? Começa como uma birrinha e ele vai narrando o subtexto dele mesmo, né? Que é o que ele vai sentindo, né? Naquele escalonar daquele enfrentamento, né? Sim, e tudo que estava acontecendo dentro dele em cada insistência, né? E com um nível muito alto de honestidade, né? Porque as pessoas, elas costumam a descrever essas coisas em linhas muito gerais, com aquilo que você lembra. Você é adulto, você tem lembranças meio vagas, meio de pinceladas largas, a gente já vai falar disso. E ele é muito minucioso, né? Ele não despreza nenhum elemento dessa história para que te dê insight sobre aquele comportamento que ele hoje, quando observa como adulto, ele percebe que é um comportamento absurdo. E ele te mostra isso sem julgar, sem dizer isso foi mal. Ele só te mostra um fato de um comportamento um pouco absurdo, mas que você entende perfeitamente, até porque um dia você já foi criança também. E porque hoje você não sente coisas tão diferentes assim. É muito louco, porque ele compartilha uma história que todo mundo sabe do que ele tá falando. Né? Todo mundo sabe o que é entrar num enfrentamento, todo mundo sabe o que é entrar numa competição de poder com alguém, onde a fala tá sendo uma coisa besta, né? Tipo, uma criança falando, você não vai poder ir na tia Vera, tipo, não é né? Não é algo que gera uma consequência pro pai. O pai, obviamente, não tava irritado por não poder ir na tia Vera, porque isso não era um fato, mas tinha uma disputa de poder ali, né? Tinha um enfrentamento, ele querendo se sobrepor ao poder do pai. Sim, e tem a descrição dele começando a perceber lá pelo meio da interação que ele já queria parar. Ele percebe que ele tá perdendo a mão, né? Ele percebe que ele tá desconfortável em fazer isso, né? Ele começa a se sentir mal em fazer isso, percebe que o melhor seria, ele fala, né, entregar-me, né? Seria desistir disso, mas ele se sente numa inércia de continuar. E ele vai... O que todo mundo conhece, né? Sim. Tem aquele momento da briga que você fala, o melhor agora seria eu dizer, cara, eu tô triste que isso tá acontecendo, eu acho que eu não queria, mas daí você fala, gente, não pode, né? Parece que é pagar de louco, né? E agora é uma questão de honra, né? Eu tenho que até o fim defender o meu ponto agora pra ganhar nessa briga. E no final ele fala, né? Aí eu me senti vencedor e triste, né? E fui chorando, correndo atrás do meu pai que não me ouviu, né? Não sabe que eu tô sentindo isso, foi embora. E até hoje, quando eu lembro, me dá um aperto no coração. Porque acontece isso, né? Você estica tanto a corda que você perde o timing, né? A hora de... Tem uma hora que você fala, ai, me rendo. Só que aí você demorou demais, né? Porque como você não quis pagar de louco lá no meio da briga, você ficou mantendo. Quando você efetivamente faz, você tem uma sensação de, eu perdi um pouco o timing, podia ter feito mais cedo isso, né? Você sai com uma sensação de, eu não concordo com isso que eu acabei de fazer. Exato.
né? Eu queria que fosse diferente, queria ter agido de outra maneira. A gente está conversando aqui sobre essa narrativa do Stanislavski, que a gente queria falar mesmo não é tanto sobre a história em si, mas é sobre o nível de precisão com o qual ele narra esse fato. Sim, é o modo como ele conta essa história pra gente. Acho que esse é o tema desse episódio. Porque você percebe que se trata de uma pessoa com um nível de auto-observação muito, muito profundo. Uma pessoa muito comprometida em voltar para uma cena da própria infância, uma cena que marcou, né, tanto que ele lembra, e ir lá reolhar aquela cena e ir narrando, né, trecho a trecho, movimento mental a movimento mental, com o único objetivo de compartilhar com o leitor exatamente como foi esse processo. Ele não tem a menor necessidade de que você chegue a um veredito. Esse não é o objetivo. Ele não quer que você sinta pena ou dó ou vontade de culpar ou nada. Ele quer que você compreenda um trecho de uma interação humana apenas. Eu queria fazer um parêntese sobre isso, Pri, que assim, ele traz uma observação muito precisa, né, de sensações que estavam acontecendo ali na hora. E de fato, ele é agora um adulto falando, né, revisitando uma cena de infância e falando sobre ela, sobre como ele se lembra que ele se sentiu. Só que, para ele ter esse nível de leitura agora, lá na cena, quando ele era muito pequeno, ele já estava com essa autopercepção de si mesmo. Sim. Ele estava vendo esses processos acontecerem dentro dele, ele estava consciente de que era isso que estava acontecendo com ele. Aí agora, adulto, ele revisita e ele descreve, usando muito bem as palavras, né? Porque ele é um escritor, ele vai colocar as palavras de um jeito que vai facilitar essa comunicação, só que ele está se utilizando de uma autoobservação que já estava lá na infância. Ele estava vivendo esses processos internos e se auto-percebendo vivendo esses processos internos. Mesmo que não fosse com o nível de elaboração, nem com a riqueza de vocabulário que ele tem hoje adulto. Para poder explicar isso pra gente. Afinal, ele era uma criança. Sim. Mas ele não era uma criança inconsciente, né? Ele era uma criança que tinha contato com o próprio processo de sensação, com os próprios movimentos internos. Sim, e que é uma coisa que, se a gente observar agora, né? Se você for lá observar suas histórias de infância, hoje, você vai ver que as suas histórias de infância, você tem muito mais percepção de coisas que aconteceram dentro de você do que a narrativa que você conta sobre ela, né? Às vezes a gente simplifica, bota uma narrativa... Ah, teve um dia lá que eu briguei com a minha mãe, teve aquele dia que minha mãe, eu não tava querendo comer, minha mãe me fez uma ameaça, aí eu fiquei muito triste, eu engasguei com a comida, foi muito traumático e tal. O que eu registro na minha mente é uma sucessão de fatos, né, concretos. Cara, na verdade, você tá falando, eu tô pensando, você registra tudo. É que o registro tudo. Tá lá. É que a gente vive numa cultura onde os fatos... né? A sucessão de levantei, comi, me fez comer, goela abaixo, sei lá o quê. A gente foca nisso, no que a gente vai chamar de acontecimento. Isso, a nossa narrativa vai ficar nesse lugar, né? Eu vou contar essa história como sendo, eu fiz uma birra, minha mãe ficou puta, e ela me fez comer, engasguei com a comida, fiquei chateada. Eu vou contar os fatos dessa forma rasa, só que, na verdade, o que aconteceu nessa cena tem muito mais camadas de profundidade, né? Inclusive, vamos inverter já o que é acontecimento de fato. Porque a gente tende a dizer que o que aconteceu na cena foi, sentei à mesa, não quis comer, fiz uma birra, minha mãe disse vai comer por bem ou por mal, vai ser, né, por bem ou goela abaixo, falei goela abaixo, ela me tuchou comida. A gente vai dizer que isso é o acontecimento. Entretanto, se você vai num filme, você vai ver um filme, uma peça de teatro, e você tem uma cena de café da manhã. Abre lá, Breaking Bad, que é a primeira cena do Breaking Bad, cena de café da manhã, né? Nessa cena de café da manhã, você sabe perfeitamente como espectador que o que está acontecendo ali, naquela primeira cena da série, não é um café da manhã. Não. Você não diria. A série começa com um café da manhã onde eles comem bacon, café preto e panquecas. Você não vai dizer que é sobre isso, né? Porque ali eles estão te contando toda a dinâmica da família. Eles estão te contando qual a relação da mãe com aquele filho, daquele filho com aquele pai, daquele pai com aquela mãe, né? Com o fato dela estar grávida, com o fato dela estar tentando cuidar da alimentação da família, o que isso significa para cada um ali. Só que eles não estão conversando sobre isso assim, né? Eu me relaciono com você, eu me sinto dominado por você. Eu não gostaria que você estivesse decidindo se eu vou comer bacon de verdade ou bacon de mentira. Eu acho que essa decisão devia ser minha. Essa fala não
não existe. Não é assim, né? Ninguém vira pro filho e fala, filho, você é um ingrato controlador que fica manipulando uma situação. Né? Ninguém fala, não são essas falas. Ele fala sobre o chuveiro não tá esquentando, ela fala sobre vamos começar a comer bacon vegetariano nessa casa, né? Pra cuidar da sua saúde. É aniversário do pai, ele tá achando tudo um saco. Né? Então, só que as falas não são sobre o que está acontecendo embaixo. As falas são sobre uma superficialidade de café da manhã. Só que você, espectador, que sabe que você está vendo uma série que não é a vida do seu vizinho, você tem certeza, quando você vai contar sobre essa primeira cena, que o que você viu foi as relações dessa família e os conflitos existentes entre eles. Você sabe que a cena é sobre isso. Entretanto, quando chega na sua própria vida, ou na vida, né, naquilo que a gente chama da nossa vida real, você tende a contar os fatos, café da manhã, café preto e tal, e não olhar com o mesmo nível de atenção para o que realmente é o acontecimento. Então essa é a inversão sobre o que é acontecimento que a gente queria fazer. Acontecimento de fato, e em teatro, né, é o que está por baixo, né? Que é isso que o Stanislavski conta aqui nessa história, né? O acontecimento dessa cena é sobre uma criança entrando numa disputa de poder com o pai, ganhando essa disputa e a consequência que ele sente em relação a isso, né? O arrependimento sobre isso. É sobre toda a trajetória emocional que ele fez aqui. E em termos humanos, assim, mais arquetípicos, é a disputa de poder de uma pessoa mais fraca diante de uma pessoa mais forte. Sim. Que é uma sensação muito humana, de você se enfiando numa disputa, porque você quer um enfrentamento que você sabe que você vai perder. E aí essa história é universal. Sim. Enfim, a gente termina de ler esse relato, eu e a Carol, e eu acho que você também, muito apaixonado pelo Stanislavski, muito grato por ele ter pego um trechinho do cotidiano dele e contado pra gente, então revelando que sim, isso acontece na vida dele e na nossa também. O fato de ele abrir um assunto que fica tão particular, né? Tão dentro das quatro paredes ali de uma casa de família, gera pra gente um ufa, pode crer. Ou até dentro das quatro paredes da sua cabeça, né? São coisas que não se expõem, né? São sentimentos que passam com a gente, né? São conflitos que acontecem dentro da gente que normalmente a gente não expõe ou não sabe descrever exatamente. E aqui que tá uma preciosidade, né? Ele vem com a habilidade de escrita dele e expõe pra você de um jeito que organiza as suas próprias ideias, né? Ele descrevendo isso, você fala, nossa, eu sei do que ele tá falando. Eu não saberia explicar tão bem, mas eu já senti isso exatamente assim. Ele abre a porta para um caminho de olhar para a própria trajetória, né? Ele te pavimenta um caminho que não estava pavimentado para você. Quando eu fui ouvindo a história, eu fui lembrando, e eu acho que isso deve acontecer na cabeça de todo mundo, de outras histórias que eu tenho na minha cabeça. Eu lembrei da história, por isso que eu dei o exemplo da comida. Eu lembrei da cena de eu na cozinha, não querendo comer, com 3 anos, isso era muito recorrente, e que eu tenho contado para mim muito nesse lugar da historinha. A cozinha azul, a fórmica azul, a mesa no canto, sabe? Eu tenho uma imagem disso. Só que se eu parar um segundo para me devotar, eu sei que tem sensações ali muito profundas. O horror da minha mãe, de o que eu faço com essa criança. A impaciência do meu pai. E eu, sem entender muito bem, e essa é a novidade, eu nunca tinha olhado para isso até agora, esse momento, e eu, sem entender muito bem por que eu estava fazendo aquilo. Mas me vendo... A birra da comida, de não querer comer. Mas me vendo assim, eu não vou poder comer. Só que eu não sei nem por quê. Eu não vou poder comer. Eu sei que eu tô desgraçando o rolê de vocês aqui. Eu sei que tá todo mundo bravo comigo. Eu sei que meu pai vai me bater se eu não... né, se eu insistir muito. Só que por algum motivo tem uma sensação quase física de... esse treco não vai entrar na minha boca. Não vai dar. Não vai dar, gente. E isso, nossa, né? Vocês devem estar agora com 1 milhão de histórias na cabeça de vocês, né, da infância. Várias coisas pipocando, né? E uma pergunta que é, o que será que aconteceu nessa cena, né? Que eu lembro dela de um jeito só da historinha, né? Dos fatos, assim, mais perceptíveis. Mas quantas sensações envolvidas em cada uma dessas histórias, gente? E o que isso tem a ver com teatro? Por que a gente tá falando disso, né? Que não é um podcast de psicologia, né? A gente falando sobre várias histórias aqui de infância. O que isso tem a ver com teatro? Por que a gente tá falando? Primeiro que é porque o Stanislavski colocou esse relato aqui no livro dele. Por que será que ele colocou esse relato no livro dele para começo de conversa, né? A gente fala muito aqui nesse podcast sobre o ator ter que ter o que dizer.
A gente fica batendo nessa tecla, o ator tem que ter o que dizer. E quando a gente fala isso, a gente não tá falando de você, ator, ficar pensando numa história maravilhosa, mirabolante, você ficar catando coisas pra dizer que sejam impressionantes pras pessoas, que causem impacto, né? Caçando. Quer dizer. Não é sobre uma formalidade, vou contar uma história maravilhosa. O que é o lugar onde o ator tem que ter o que dizer? É a partir da observação minuciosa, científica, por assim dizer, dos teus processos mentais, você começa a ter o que dizer para as pessoas, porque as pessoas não costumam ser tão minuciosas e tão cuidadosas em olhar para processos mentais e interações e dinâmicas de relacionamento e conteúdo emocional. Entende, gente? Então, assim, você como ator, tem uma função que você vai fazer, que é você que trabalha com isso, você tá sem medo de fazer uma autoobservação mais profunda que as pessoas costumam ter mais medo de fazer, né? As pessoas não vão fazer essa autoobservação no nível que o Stanislavski tá fazendo. Aí você que é ator, você tá de posse disso, você trabalha com isso, você tem que ser o cara que tá de bem com a autoobservação para poder conhecer processos mentais, porque é isso que você vai trazer para o mundo. Sim, porque se você não for capaz ou corajoso ou profundo em olhar para si mesmo, você não adquire intimidade com olhar para processos mentais, e aí quando você pega um personagem, você não sabe fazer isso com ele. Se você não começar com você, por isso que o Stanislavski fala tanto, o trabalho do ator sobre si mesmo. Se você não conseguir olhar com profundidade para dentro de si e entender como isso acontece dentro de si mesmo da maneira mais profunda e minuciosa, você não vai conseguir mapear isso, nem ter de posse contato com essas sensações. E depois, quando você tiver que fazer um personagem que tá fora de você, você não sabe nem como... Ele vai ficar longe, né? E você não sabe nem como preenche aquele personagem. Quando você pega um personagem, sei lá, qualquer personagem, tem as coisas, né? Ela vai pra lá, vai pra cá, pega a árvore de Natal, o personagem tá lá decorando a árvore de Natal. Se você não é muito treinado em olhar para processos emocionais, mentais, sensações, se você não sabe que os acontecimentos não são as coisas que você faz com a mão, tipo essa cena não é sobre ela decorando a árvore de Natal, você não tem essa cancha com o que você pegou com você mesmo e depois observou os outros, é muito capaz que você faça essa cena sem nada acontecendo dentro de você e você dedicado a enfeite. Só que essa cena não é sobre isso. Essa cena, que é uma cena da Nora na Casa de Bonecas, né? Ela tá lá decorando a árvore de Natal, só que o que tá acontecendo dentro dela é ela lidando com um turbilhão e ganhando tempo para ver se ela consegue se organizar e ficar calma. Porque ela tá disfarçando pro marido dela uma situação, né? Nessa cena específica que a Pri tá contando, que é uma cena da Casa de Bonecas, nesse caso, a Nora, ela tá disfarçando enquanto ela faz... O que ela tá fazendo com a mão é arrumando a árvore de Natal, mas dentro dela tá disfarçando uma situação pro marido. Sim, e ganhando tempo também ao mesmo tempo, né? Até porque as emoções, elas acontecem às vezes em 2, 3 camadas, e é o tipo da coisa, gente, que não tem como a gente ensinar para um ator falando. Você aprende se você se dedica a se auto-observar e entender como as emoções se dão dentro de você. E um jeito que o Stanislavski faz aqui, que eu acho que é um ponto legal pra gente ressaltar, que é assim, essa cena, ela poderia ser contada muito simplesmente dessa forma, que é, eu dei um chilique, meu pai brigou comigo e eu fiquei de castigo e depois fiquei muito chateado com o jeito que eu me comportei. Poderia ser descrito assim, essa cena, né? Dei um chilique, meu pai brigou e eu fiquei de castigo. Normalmente é como as pessoas descreveriam o que aconteceu. É como se fosse um quadro, você estivesse dando pinceladas grossas, assim, meio que delineando, sem muito detalhe, aquela cena. Sim, né? Dei chilique, meu pai brigou comigo, fiquei de castigo. Pronto. Só que, o que aconteceu que deu profundidade para essa cena? Quando a gente conta as histórias, normalmente a gente tem muitos culpados nas nossas histórias, né? Que é, eu dei chilique, meu pai brigou, porque meu pai é sem paciência também. Né? A gente tem um tom de reclamação. Você percebe que nesse momento ela parou de falar de si mesma e agora tá falando do pai? Entende? E tá falando do pai não para entender o pai, só para dar vazão a uma discordância. Fiquei com raiva, mas também ele fica lá lendo aquele jornal, assim, né? A gente tem um tom de reclamação para contar as nossas histórias e normalmente a gente fala do que eu acho que aconteceu com os outros, né? Aqui ele traz um ponto que é fundamental para a profundidade que ele entrega aqui nesse relato, que é, ele conta os processos mentais e de sensação que aconteceram com ele. Ele descreve todas as intenções dele nessa cena.
Ele tinha intenções, ele estava lidando com o mundo interno dele. E é esse mundo que ele está descrevendo. Ele não está usando esse relato para culpar o pai dele, nem culpar o entorno e nem culpar a si mesmo. Ele está te contando todas as emoções que aconteceram dentro dele, todos os processos que aconteceram com ele. Porque quando você resolve que você vai contar um relato para reclamar ou culpar, o que acontece é que você perde visão. Como você está focado agora em falar sobre culpar ou responsabilizar alguém, você parou de focar e entender o que estava acontecendo. Com os seus processos mentais, os seus processos internos. Porque você vai focar ou numa coisa ou noutra. Quando você fala, porque ele também, você não está mais olhando para o que aconteceu com você. Você perdeu a mão, você não sabe mais o que está acontecendo com você. E você precisa de coragem para olhar, porque tem um tanto de falta de coragem, a gente não olha para dentro porque a gente acha que vai acontecer alguma coisa muito terrível. Até porque às vezes são conteúdos que a gente se envergonha um pouco, né? O Stanislavski poderia se envergonhar de falar assim, nossa, entrei numa disputa de poder com meu pai, fiz birra. Ele poderia se julgar. E ele não fez isso, né? Ele não fazendo isso, olha o ouro que ele entrega pra gente. Ele faz uma coisa que é muito preciosa, que é ele topa se abrir e deixar com que essas coisas se manifestem, ele olhando para elas sem tamponar. Sem tamponar para pagar de bem resolvido, de forte. Porque eu tô falando isso porque todo ator numa escola de teatro vai ouvir, você precisa ficar vulnerável na frente da plateia. E é muito difícil para um ator saber do que o diretor tá falando quando você ouve essa frase. O que diabos é ficar vulnerável na frente da plateia? Nossa, eu acho que isso é tema para um episódio inteiro, né, Pri? Com certeza, com certeza. Porque a gente ouve muito isso, né, sobre ficar vulnerável, e isso tem que ser muito bem entendido. Você não sabe como ator nem onde começa essa vulnerabilização. Eu diria que começa desse processo de olhar com sinceridade para os próprios processos. Enfim, eu falei sobre essas pinceladas, né, que a gente tende a fazer pinceladas grossas, pouco específicas, quando a gente olha para uma cena. Você percebe como o Stanislavski ele vai detalhando, aí eu senti isso, eu senti aquilo. Essa paciência, essa minúcia que ele tem é o que vai gerando contato dele próprio, provavelmente, com essa cena. Ele vai entrando dentro dessa cena, entrando em contato, e ele vai te puxando para o mesmo lugar. Essas imagens vão se fazendo com muita clareza na sua cabeça. Sim, no fim desse caos, né, que é quando a gente termina de ler, você tem um quadro muito bem pintado na sua mente. Você saberia desenhar essa cena. Você sabe como estava a cara dessa criança, desse pai, ele dedilhando ali, né? Ele dá imagens pra gente. Você sabe as cores. Você tem uma cena muito bem feita na sua cabeça sobre isso. E é isso que um ator vai gerar para uma plateia. E por um motivo. O ator faz isso para poder desempenhar a sua própria função, que é a função de cuidado. Quando o Stanislavski oferece esse fragmento da vida dele, ele tem uma intenção, que é fazer com que você também possa olhar para a tua própria vida e resolver coisas, ficar confortável com as cenas que você viveu, sem aquela sensação de, nossa, não quero nem falar nisso. Não, fala disso, aconteceu, elabora isso, né? É louco como muitos momentos teatro e psicoterapia são muito... transitam pelo mesmo terreno, né? Sim, a gente falou muito sobre isso quando a gente foi escrever esse podcast, né? Quando a gente começou a conversar sobre essa história do Stanislavski, né? E compartilhar isso com vocês, a gente falou muito disso, assim, o quanto todas as profissões que visam o cuidado com o outro, elas passam por lugares muito parecidos, né? Não é à toa que vários autores foram fazer medicina, né? Tipo o Chekhov, né? Foi ser médico e depois o Brecht estudou medicina, o Ibsen era farmacêutico. É muito comum, né? Nossa, quantos psicólogos fazem teatro, né? Sim, e vice-versa, né? Vem do Você. teatro. Eu mesma sou uma dessas pessoas. É comum porque, assim, são pessoas que estão dedicadas ao cuidado de pessoas, né? Então, tanto teatro quanto medicina, quando você vai olhar, são ferramentas de cuidado. Então, para um cuidador, é quase que tanto faz. Você quer poder ajudar o outro nas suas dificuldades. Você percebeu que o outro precisa de coisas, né? Ele tem demandas e eu posso ajudar de alguma forma. Aí teatro é uma forma, né? Medicina é outra forma, psicoterapia é outra forma. Porque se a gente vive numa cultura onde as pessoas não têm o costume de ser minuciosas nas observações do que estão acontecendo dentro delas, e se a gente também não abre grandes espaços para esse tipo de conversa, um pouco tabu, falar das próprias sensações, se a gente vive numa cultura assim, então eu como ator posso ajudar essa cultura a perder o medo ou a resistência fazendo eu. Eu faço para que a pessoa olhe e fale, olha, dá para fazer.
Dá pra fazer. Então E fica tudo bem? E fica tudo bem. Né? Stanislavski escreveu e tá tudo bem. Ele escreveu e ficou tudo bem. Então, de certa maneira, uma apresentação teatral é um processo terapêutico. Só que artisticamente, esteticamente. Então, quando a gente fala que um ator tem que ter o que dizer, é nesse sentido. Você vai descobrindo o que você vai falar a partir das observações que você vai fazendo dos conteúdos emocionais que estão vigentes no momento. E você topa falar disso para que todas as pessoas possam falar e organizar isso também. E é isso, amores. Então o convite aqui é para que você se permita compartilhar esse lugar que o Stanislavski trouxe de autoobservação e compartilhamento das coisas de uma forma muito sincera, sem medo de conhecer processos mentais, conhecer sem responsabilizar o entorno e olhar para os meus processos para entender não como coisas só minhas, mas coisas humanas, né? Que é a nossa fonte de trabalho. É isso aí. Bom exercício. Vê se essa semana você consegue ir olhando, pega uma memória e volte para aquela cena, que nem eu acabei de fazer agora, e descubra, vê se você consegue descobrir o que estava acontecendo com você naquele momento. Vai treinando o teu olhar, vai aprofundando o teu olhar para ele ficar afiado e você depois poder usar isso em prol do teu trabalho e das pessoas. Lembrando que isso é divertido, né? Que o nosso trabalho ele é prazeroso. É um cientista, né? É um trabalho meio curioso. É um curioso, um cientista curioso querendo descobrir processos. É isso. Beleza, amores? Isso fica divertido quando você abre a mão de querer dar vereditos. Lembra disso? Sim. Observe, você tem direito de só observar para conhecer. Beleza? Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.